Olá, irmãos da Igreja do Calvário. Olá, pessoal do YouTube. Que bom que você apertou play. A gente está aqui na nossa série no livro Desafio aos Pais, os 14 princípios do Evangelho que podem transformar a sua família, do pastor Paul David Tripp. E no último episódio, a gente falou sobre como lidar com os nossos filhos no momento em que eles estão perdidos. A gente falou sobre como que a gente deve manifestar uma busca e um resgate por eles através da graça de Deus. Se você ainda não assistiu esse episódio, vai lá assistir. A gente tem uma playlist com todos os episódios de Família Diante do Calvário, você pode acessar e vê-los. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante na criação dos filhos: autoridade. Este é o Família Diante do Calvário. O que realmente está por trás dos momentos de desrespeito do seu filho, dos momentos de provocação, da recusa em obedecer, dos gritos, do deboche? O que está por trás disso? Tudo isso tem uma raiz muito importante: a questão da autoridade. E se a gente não lidar com isso de forma eficaz, a gente não vai conseguir alcançar os resultados positivos que a gente deseja como pai na vida de nossos filhos. Vamos lá. É importante entender que, como pai ou mãe, você não está só lidando com os seus filhos dizendo ou fazendo alguma coisa. Na verdade, a gente já disse isso aqui várias vezes em outros episódios, você está lidando com algo muito mais profundo, que é o coração deles. Isso significa que o jeito como seus filhos agem é influenciado pelo que está dentro deles, o coração. O coração deles é como um motor que faz eles falarem, agirem do jeito que eles fazem. É como se fosse o centro de quem eles são. Ou na linguagem usada pelo pastor Paul, o coração é o núcleo causal da personalidade dos seus filhos. Assim como a gente, eles também são guiados pelo que sentem lá dentro. Então, quando eles falam coisas ruins ou eles se comportam mal, é porque eles têm coisas ruins dentro deles, como raiva, inveja, egoísmo ou falta de amor. Quando eles desobedecem, não é só porque eles estão sendo rebeldes, mas porque algo no coração deles faz eles quererem agir assim, como querer mandar em si mesmos ou não seguir nenhuma regra. Por causa disso, só falar não ou dar castigos não resolve tudo. E uma coisa super importante para todos os filhos é entender sobre a autoridade. Desde cedo, os seus filhos vão precisar aprender que vivemos num mundo onde há regras, onde há autoridades, e eles não são donos de tudo. E por que isso é tão crucial, tão importante? Porque nós, seres humanos, por natureza, nós não gostamos de obedecer a outras pessoas. O pecado fez a gente querer tudo do nosso jeito. Nos faz pensar que a gente sabe o que é melhor pra gente. Nos faz resistir às ordens dos outros. Mas, na verdade, o mundo não gira em torno de nós. Ele pertence a Deus e a gente precisa respeitar isso. O pastor Paul, nesse capítulo, ele comenta algo muito, muito interessante. Veja o que ele diz. Tudo isso significa que os filhos vêm ao mundo como pequenos soberanos coroados por si mesmos. Aquela batalha com sua filha a respeito das ervilhas não tem relação alguma com a alimentação. Sua filha de 3 anos de idade não está te dizendo: estudei minhas necessidades alimentares e não é necessário incluir ervilhas na dieta de uma criança de 3 anos. Não. Esse conflito por algo tão insignificante no cômputo geral não é pequeno de forma alguma, porque não se refere a ervilhas, mas à autoridade. Sua filha está lhe dizendo: ninguém além de mim decidirá o que coloco na minha boca. Obrigada. Sua filha não está apenas resistindo às ervilhas. Ela está lutando contra o exercício da autoridade. Ela está lutando contra receber ordens do que fazer. Ela está se rendendo à ilusão destrutiva do autogoverno. As brigas sobre a hora de dormir, o que vestir, quais programas assistir ou a arrumação do quarto também não se referem primeiro a essas questões. Elas estão relacionadas à batalha básica do coração. Quem decidirá como devo viver? Isso quer dizer que, o que o pastor Paul está dizendo, que desde Adão e Eva desobedeceram a Deus lá no jardim, todas as crianças têm uma tendência natural de querer fazer as coisas do jeito delas. A gente já falou isso aqui. Elas não gostam muito de receber ordens ou instruções, e elas preferem seguir o que elas mesmas acham que é certo. Isso acontece porque o pecado fez com que elas acreditassem que elas podem mandar em si mesmas. E aí, como pais cristãos, é claro, nós não estamos sozinhos na batalha para estabelecer autoridade na vida dos nossos filhos, e graças a Deus por isso. Deus fez um plano para nos ajudar. Ele enviou Jesus para viver de uma forma perfeita, enfrentar a morte por nós, nos substituir na cruz e vencer o pecado e a morte. E tudo isso ele fez para nos libertar e transformar as nossas vidas com amor e com graça. Paulo fala isso em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 15,
né? Quando diz que Cristo morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. E isso é muito importante entender. Mães, pais, vocês não têm o poder de mudar os seus filhos sozinhos. Não importa o quanto vocês falem alto, gritem, não importa a sua personalidade, não importam suas ameaças. Você não pode tirar seus filhos do desejo de fazer tudo do jeito deles. Se vocês pudessem fazer isso, Jesus não precisava ter vindo. Mas ele veio. E ele se importa tanto com os nossos filhos que deu a vida dele para libertar do desejo de governo, de autogoverno. E isso é muito importante porque quem quer governar a si mesmo não vai obedecer a ninguém. E se não obedecem, não vão admitir que estão errados. E não vão pedir perdão a Deus. E esse desejo de se governar é o que nos separa de Deus. E é muito sério. Não obedecer à autoridade é não obedecer a Deus, que é a maior autoridade. E isso nunca traz nada de bom. E esse é um dos problemas do coração. A Bíblia nos mostra claramente que todo filho tem algo errado no seu coração. Compreender o que a Bíblia diz vai mudar ou deve mudar a forma como você vê a missão de ser pai, de ser mãe, para aqueles que Deus colocou debaixo dos seus cuidados. Existe um texto em Provérbios que ajuda a gente bastante a entender o que está de errado com os nossos filhos. O texto diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios capítulo 22, versículo 15 está escrito isso. Insensatez, que está dizendo aqui, ou seja, estultícia, tolice, falta de juízo, é algo que enfrentamos todos os dias como pais, mesmo que a gente não perceba. Ela faz o seu filho pensar que é mais inteligente que você. É ela que influencia o seu filho a desafiar a sua autoridade. É ela que gera conflitos entre os irmãos, é ela que leva o seu filho adolescente a preferir os caminhos do mundo do que os caminhos de Deus. É a insensatez que faz seu filho querer fugir das responsabilidades, para pensar que coisas materiais são mais importantes do que coisas espirituais. É a insensatez. E lidar com isso é uma tarefa completamente difícil, mas é muito importante, muito séria para os pais. Trabalhar para estabelecer uma autoridade bíblica, amorosa e clara na vida dos nossos filhos é uma parte muito importante da missão do Evangelho que Jesus trouxe ao mundo. Isso está ligado à razão pela qual Jesus teve que morrer na cruz. Então, trabalhar com a autoridade é trabalhar com a graça de Deus. O texto que o pastor Paul usa no livro para nos ajudar nesse assunto autoridade é o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. E o texto diz assim, eu quero que você ouça com bastante atenção o texto, que a partir dele a gente aprende muita coisa. Diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O livro, nesse ponto, ele lembra a gente de algo essencial. Exercer a autoridade de embaixador é realizar a obra do Evangelho. A gente já falou sobre o embaixador, né? Então é importante entender que você não tem autoridade apenas porque você é pai ou você é mãe. Na verdade, a sua autoridade é a autoridade de um embaixador. O embaixador não tem poder por si só, mas ele representa um rei que tem poder, que tem autoridade. E isso mostra o plano de Deus. Ele usa pessoas como você para mostrar a sua autoridade invisível. Quando você exerce autoridade, você deve mostrar como Deus é amoroso, paciente e sábio. Então nunca use a sua autoridade com raiva, abuso ou egoísmo. Você está aqui para mostrar aos seus filhos como Deus é amoroso, sábio e perdoador. Então isso significa que você nunca deve deixar sua raiva, a desobediência dos seus filhos te deixar com raiva, ou te levar a agir de maneira errada, como espancar o seu filho. Isso significa que você não deve usar mais palavras de repreensão, de humilhação quando você vai disciplinar, como chamar o seu filho de idiota. Isso significa não tratar o seu filho como um empregado, pedindo para que ele faça coisas que você mesmo poderia estar fazendo facilmente. Então não use a sua autoridade de uma forma que prejudique o seu relacionamento com o seu filho. Não deixe as suas emoções influenciarem como você exerce a autoridade, porque isso pode confundir os seus filhos sobre o que é certo e sobre o que é errado. E por que isso é tão importante? É porque os seus filhos já nascem com essa tendência a resistir à autoridade, como a gente disse. Então eles não vão reconhecer que seguir a autoridade pode trazer felicidade para eles. Então se você usar a sua autoridade de forma preguiçosa, abusiva ou egoísta, você só vai aumentar a rebeldia nos seus filhos. Deus quer que você mostre aos seus filhos como a autoridade pode ser boa, paciente e amorosa. Ele quer que você ajude seus filhos a entender que seguir a autoridade pode trazer vida e liberdade. Quando seus filhos entendem isso,
Eles começam a admitir os seus erros. Eles começam a pedir ajuda a Deus. Nada é mais importante do que isso na vida dos seus filhos. Então, assim, considerando a maneira como você exerce sua autoridade, que tipo de imagem os seus filhos estão recebendo da autoridade de Deus ao olhar você? Outra coisa super importante para se pensar é que ajudar os seus filhos a entender por que agem da forma como agem também é realizar a obra do Evangelho. Sobre isso, o pastor Paul comenta no livro dele. Observe que você é chamado não apenas para disciplinar, mas também para admoestar ou instruir. Esse ponto é essencial. Seus filhos não têm ideia de por que fazem as coisas que eles fazem. Não sabem por que resistem e discutem com você. Eles não sabem por que você os deixa irados. Eles não sabem por que se consideram superiores a você. Eles não sabem porque desejam viver a sua própria maneira. Não entendem porque eles se colocam em situações de sofrimento e tensão para lutar por um pouco de independência. Seus filhos não sabem quem são e por qual razão fazem o que fazem. Eles sofrem diariamente da carência de autocompreensão espiritual. É o que a gente falou um pouco no episódio passado sobre discernimento, né? E isso lembra uma coisa pra gente. Pais, a sua missão vai além de simplesmente corrigir quando seus filhos erram. Cada vez que você disciplina, você precisa oferecer uma clara orientação bíblica. Eu não estou falando de pregações ou sermões com ira, mas de conversas rápidas que levem os seus filhos a entenderem o que está acontecendo em seus corações quando eles resistem à autoridade. Deus nos deu a sua palavra para que a gente possa ajudar os nossos filhos a entender seus próprios desejos e motivações. Então, quando a gente disciplina com orientação, nós damos ao Espírito Santo a chance de agir nos corações dos nossos filhos, levando os nossos filhos a reconhecer os seus próprios erros e a pedirem perdão. Ajudar os nossos filhos a entender o que seus comportamentos revelam sobre seus corações é parte da nossa missão cristã como pai. Então, assim, com que frequência você une momentos de disciplina com uma admoestação paciente que vai levar o seu filho a um discernimento? Quantas vezes? Outro ponto crucial que o livro nos ensina é que estabelecer autoridade nas pequenas coisas logo de início é também realizar a obra do Evangelho. O conselho que o pastor Paul nos dá é simples, ele diz, né? Comece cedo a estabelecer sua autoridade. Enfrente as batalhas enquanto elas são pequenas. Aproveite as oportunidades que Deus está te dando quando seus filhos ainda são pequenos, para você não deixar para lidar com a autoridade quando seu filho for grande. Você não pode subestimar, querido, os momentos pequenos de resistência, como o que comer, o que vestir, hora de dormir, assistir TV, fazer tarefas. Mesmo que esses momentos pareçam insignificantes, eles são importantes porque eles mostram a resistência que os seus filhos têm à autoridade. Não apenas sobre coisas pequenas, mas sobre qualquer autoridade que não seja a deles mesmos. Então você precisa apreciar esses pequenos momentos, você não tem que vê-los como obstáculos difíceis ou aborrecimentos, porque essas são oportunidades valiosas na jornada de ser pai e mãe. São chances de você mostrar amor e compreensão. Isso nos lembra de várias coisas que a gente já conversou aqui no Família. Sobre tudo, sabe? Pais, quando vocês percebem que os seus filhos estão errando, as fraquezas dos seus filhos, isso não é coincidência, não é um incômodo. É sempre uma oportunidade para demonstrar graça e amor. Você enfrenta os desafios com seus filhos porque Deus é um Deus cheio de graça. E a graça dele pode transformar momentos difíceis em experiências positivas. Deus está presente em suas dificuldades como pai ou mãe, querido. Ele usa esses momentos para trabalhar nos corações dos seus filhos e no seu também, de uma maneira que você não vai conseguir fazer sozinho. Então você não pode se estressar com essas situações. Você não pode ficar frustrado porque você tem que lidar com os mesmos problemas várias vezes. Você tem que agradecer a Deus pela oportunidade de demonstrar a sua graça e você deve estar disposto para ser usado por Deus. O pastor Paul também nos dá um ótimo conselho sobre isso, né? Ele dá um exemplo de uma criança pequena que a mãe deixou ir até o quarto, mandou ir até o quarto para arrumar os brinquedos espalhados, mas a criança sai gritando, né? Levantando com raiva para arrumar o quarto. E nesse ponto o pastor Paul fala algo muito interessante, ele fala que é importante entender algo. Ela não está obedecendo quando ela está indo. Apesar dela estar se movendo corporalmente, o coração da criança está com raiva e rebeldia com você. Porque a verdadeira obediência começa no coração. E aí o pastor Paul ensina que nesse momento é importante chamá-la de volta. E depois de arrumar, explicar com autoridade gentil o que está acontecendo. Filha, a gente precisa conversar. A mamãe pediu para você fazer algo que estava errado, mas você saiu gritando com raiva.
Quando você grita comigo, você tá agindo como se você fosse a mãe. Se for assim, quem vai te proteger? Agora, é claro que essa menina não vai entender tudo de uma vez. Eu sei, você deve ter pensado assim, enquanto eu tava falando. Nossa, muito bonito na teoria. Mas a gente precisa ser realista. A criança não vai dizer depois disso, me perdoa, mamãe, eu sou uma pecadora e quero me converter a Jesus. Não, não. Mas algo espiritual muito profundo aconteceu. Você deu um primeiro passo para ajudá-la a entender o que se passa no coração dela. Vai ter muitas e muitas e muitas outras conversas como essa. E você vai precisar aproveitar os momentos que Deus está proporcionando para você. Então, assim, você travou ou está travando batalhas por autoridade, assim, no começo, logo no início da sua missão? Porque se a resposta for negativa, que mudanças precisam ocorrer na sua maneira de encarar os pequenos momentos de disciplina e na forma como você reage com seus filhos, não importa qual a idade deles? Muitas outras perguntas podem ser feitas sobre isso. O exercício da sua autoridade é coerente por ser movido pelo chamado de Deus ou é incoerente por estar sempre norteado pela emoção do momento? Porque muitas vezes os pais são levados pela emoção. Aí eles explodem, gritam, são agressivos. Quando você lida com a rebelião dos seus filhos, reconhece humildemente a rebelião do seu coração, de forma a exercer autoridade sempre com paciência e graça, porque você também está se vendo nele? Nos momentos de disciplina, você costuma mostrar ao seu filho a esperança e o socorro encontrados na vida, morte e ressurreição de Jesus? Tudo isso você vai precisar pensar e refletir dia após dia. O meu desejo é que você medite sobre essas coisas à medida que você confia na graça. E se você precisar mais, assista de novo e de novo e de novo. E você pense nessas coisas. Mas mais importante, lembre-se, Deus está com você. Ele é o teu auxílio e Ele é o sustento no meio disso tudo. Amém? Esse foi mais um episódio do Família Diante do Calvário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o conteúdo, comentar aí embaixo o que você achou do que a gente conversou hoje, de como é difícil, e compartilhar com outros pais o conteúdo também. Deus abençoe você e sua família. Grande abraço.